Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus invada o seu coração mais uma vez. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras do Senhor até você. Tire esses breves minutos e você verá a diferença que o Senhor fará na sua vida. E eu quero trazer uma mensagem para nós neste dia 23 de setembro de 2022, com o tema Aonde Jesus passa, a cura, libertação e restauração. Eu quero levar vocês lá no evangelista Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao 6, leremos o versículo 21 ao 22 e leremos o versículo 33. E eu quero explanar essa palavra para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Diz assim as Sagradas Escrituras do Senhor: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo nas cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Lembre-se bem dessa palavra. Correu e o adorou. Versículos 21 e 22 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Lembre-se bem dessa palavra. Vendo, prostrou-se aos seus pés. Versículo 33 agora. Então a mulher, atemorizada, tremendo, concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante deles. Guardem essa palavra. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amém. Meus irmãos, o capítulo 5 de Marcos, ele tem três situações bem peculiares, bem maravilhosas que Jesus ele fez. Primeiro, a gente pega do versículo 1 até o versículo 20, a cura de um homem que estava possesso por demônios. E este homem estava possesso não por um demônio, mas quando Jesus ele pergunta quem são, o demônio ele fala, somos legião. Meus irmãos, uma legião, ela era composta por aproximadamente 6.000 homens. Então aquele demônio, ele explica que tem aproximadamente 6.000 demônios naquele homem. Aquele homem, ele era tão perigoso que ele vivia nos sepulcros, nas cavernas. E quando prendiam ele, colocavam algemas, ele quebrava as algemas. Ele se cortava, ele se feria e ninguém tinha coragem de subjugar aquele homem. Ninguém tentava lutar contra ele. Mas aqueles espíritos imundos que estavam possessos sobre aquele homem, quando vendo Jesus, o que é que acontece? Lembra daquela palavrinha que eu disse? Preste atenção. Correu e o adorou. Meus irmãos, quantos de nós temos coisas que nós precisamos nos libertar? Eu preciso me libertar de muitas coisas. E creio eu que você também. Eu quero citar algumas das coisas que nós precisamos nos libertar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Precisamos nos libertar da mentira. Precisamos deixar de falar a mentira e começar a praticar tão somente a verdade. Precisamos deixar de sermos soberbos, pessoas que nos achamos melhor do que outras, pessoas que acham que não precisam de outras pessoas, e precisamos ser pessoas mais humildes. Precisamos deixar de ser pessoas adúlteras, homens e mulheres que adulteram não tão somente no seu aspecto físico, mas também no seu mental, desejando outros homens e desejando outras mulheres. Precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, deixarmos de ser corruptos. Nós achamos que tão somente a corrupção está atrelada aos políticos que roubam milhões. Mas quando eu subjugo qualquer valor que seja, quando eu furto qualquer valor que seja, eu me torno uma pessoa corrupta. Eu pego, passo uma coisa por um valor para outra e depois passo outra para outra pessoa. Isso se chama corrupção.
Precisamos deixar a luxúria, aquele desejo exacerbado de sermos uma pessoa notada por outras pessoas, estarmos de uma forma que se sensualiza para outras pessoas. Precisamos deixar, meus irmãos e minhas irmãs, a vaidade do lado, a vaidade da qual nós deixamos tudo para trás, mas tão somente pensamos em cuidar do nosso corpo e pensar do nosso aspecto físico e sermos pessoas melhores. A primeira situação que aonde Jesus passa, há libertação. Faça como aqueles demônios fizeram. Prostre-se diante do Senhor e você verá o Senhor lhe libertar. O segundo, no mesmo capítulo 5, versículo 21 e 22, nós vemos Jairo, chefe da sinagoga. Meus irmãos, aquele homem, por ser um chefe da sinagoga, aquele homem estava quebrando protocolos. Os fariseus e os saduceus não acreditavam em Jesus. Foram esse povo que levaram Jesus perante Pilatos e fizeram com que a população dissesse: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Mas aquele homem, ele não quer nem saber. Aquele homem, vendo que nada funcionava com sua filha porque ela estava muito enferma, ele larga tudo, ele larga suas posições, ele larga o seu nome e ele vai diante de Jesus. E no final do versículo 22 diz assim: Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. E eu quero deixar um pouco Jairo de lado. Jairo estava aflito porque sua filha estava quase morrendo. E Jesus, no meio do caminho, quando ele está indo para a casa de Jairo, há uma mulher que fazia 12 anos que ela vinha do fluxo de sangue. Há 12 anos, meus irmãos e minhas irmãs, essa mulher vinha tendo menstruações diariamente sem parar. E você, mulher, sabe o quanto é sofrido e doloroso esse período para vocês. Imagina 12 anos sem parar. Essa mulher já tinha gastado todos os seus dinheiros, já tinha ido para todos os médicos e nada funcionava. E aquela mulher tão somente, ela escuta que Jesus está passando e ela tenta chegar próximo de Jesus e não consegue. Mas ela diz: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher, ela vai, consegue romper a barreira daquela multidão e toca nas vestes de Jesus. E ela é curada. E Jesus diz que saiu o poder dele. Os seus discípulos dizendo: mas mestre, tem tantas pessoas, todos te tocam, todos te comprimem, todos querem pelo menos tocar no Senhor. Mas Jesus disse: uma pessoa me tocou de forma diferente. Aquela mulher, no versículo 33, ela diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, porque sabia o que nela tinha acontecido, prostrou-se diante dos pés de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Meus irmãos, prostre-se diante dos pés de Jesus. Adore a Jesus, glorifique a Jesus, e você verá que aquele seu espinho na carne, que aquela sua enfermidade ou que a enfermidade dos seus familiares, amigos, de quem quer que seja, se Jesus ele não é poderoso para fazer segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Aonde Jesus passa, há cura. Falamos a primeira, aonde Jesus passa, a libertação. A segunda, aonde Jesus passa, a cura. E Jairo e sua filha. Jairo, vendo que Jesus parou, com certeza aquela angústia batia porque ele sabia da situação de sua filha. Mas ele vendo aquele momento em que aquela mulher é curada, ele crê e confia mais no Senhor. E quando Jairo e Jesus eles já estão indo direto à sua casa, vêm os homens e chegam para Jairo e dizem, no versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Imagine aquele homem. Aquele homem deve ter passado na cabeça dele: mas Senhor, se o Senhor não tivesse parado, tinha dado tempo do Senhor salvar a minha filha. Mas Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, tão somente crê. A tua filha, ela dorme. E meus irmãos, no versículo 39 em diante, acontece isso. Ao entrar lhe disse: porque estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhe
expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Terceira situação, meus irmãos. Aonde Jesus passa, a restauração. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se sua vida está em ruínas. Eu não sei se o seu casamento está em ruínas. Eu não sei se a sua vida financeira está em ruínas. Eu não sei se a sua vida profissional está em ruínas. Se a sua vida profissional, espiritual, se o seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, com as pessoas do seu trabalho está uma ruína, totalmente degradado. Quem se lança aos pés de Jesus? A restauração. Quem adora Jesus, quem busca Jesus, quem procura viver uma vida com Ele, a restauração. Assim como Jesus restaurou a vida dessa menina, ela pode restaurar a sua vida, ela pode restaurar as áreas da sua vida, seja ela qual for. Lembre-se disso, quem se prostra aos pés de Jesus e o adora, a libertação, a cura e a restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, santo, eterno e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pela porção das tuas sagradas escrituras. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Senhor, conduze-nos aos teus pés. Faz com que tenhamos esta confiança, meu Deus, que esta mulher e que este homem teve, meu Deus, de te adorar, de te glorificar, de tão somente crer no Senhor. Faça com que também tenhamos a reverência, meu Deus, porque até os demônios, meu Deus, têm a reverência de se prostrar diante do Senhor e de reconhecer que o Senhor é poderoso, santo e sublime. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e nos conduz a andarmos junto de Ti, porque para o Senhor não há nada difícil e tudo e todas as coisas são feitas segundo a Tua vontade e no Teu tempo determinado. Então somente traz a nós a confiança de crermos nesse Deus Todo-Poderoso que faz e que refaz e que tudo é feito segundo o seu querer e a sua vontade. É isto que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Então somente eu quero te lembrar da ordem que o Senhor Jesus nos deu. Ide, ande, leve, ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Leve essa mensagem, leve outras mensagens, leve a palavra do Senhor, pura, santa, verdadeira e genuína para as pessoas. Palavra de vida, que salva e que cura. Então somente eu quero pedir a você, se você não for um inscrito, se inscreva. Me ajude a levar a palavra para mais pessoas. Curta, comente, compartilhe. Seja um colaborador da palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.